Bem-vindo, você aluno, aluna que agora me acompanha nas nossas aulas de Sociologia. Nós, nesse momento, então, vamos continuar falando das ideias de Estado, as ideias de governo, como essas duas coisas se relacionam. Na aula de hoje, nós vamos nos colocar diante da investigação sobre as origens do Estado moderno, bem como uma leitura da atualidade brasileira, uma leitura daquilo que tem ocorrido nos últimos tempos no Brasil. Algumas reflexões, elas são importantes, eu permito que vocês nesse momento, então, até peço que vocês parem a aula de vocês, reflitam, pensem, tentem responder essas questões. Será que haverá uma forma de governo perfeita, uma melhor do que a outra? Qual percepção sobre a democracia brasileira? Como você entende a democracia brasileira? E o que devemos fazer com o contexto político do qual nós vivemos, ou do qual ainda nós vamos viver. Bem, a gente passou pelaquela ideia lá da dominação do próprio Max Weber, onde a gente via que nós obedecemos uma ordem vinda de uma figura dominante. Nós, dentro do nosso processo de socialização, de convivência, tendemos a obedecer, então, essa figura dominante. Surge, então, uma relação social desigual, onde existe a vontade do dominante e a vontade dos dominados. E tudo isso aí nos coloca diante desse estudo sobre as dominações. O próprio Weber vai criar uma ideia, vai distinguir alguns tipos de dominação. A primeira dominação é a dominação tradicional. Seria uma obediência por hábito, uma obediência que faz parte dos nossos costumes. Todo mundo obedece, então eu vou obedecer também. Já há muitos anos ele comanda, então faz parte que nós, nesse momento, possamos obedecê-lo. Um exemplo interessante é o coronelismo que existiu no nosso país, aonde uma elite regional, sobretudo proprietários rurais, então eles comandavam determinada localidade, comandavam determinada sociedade ou determinada cidade, reprimiam as pessoas que ali viviam, inclusive o voto de cabresto, surge essa ideia do coronel que levava lá as pessoas para que votassem naqueles que mais lhe interessavam. Então são pessoas que exercem a sua dominação de modo tradicional, através dos costumes, dos hábitos, ou seja, é algo que sempre ocorreu e ocorre que, querendo ou não, caiu aí na tradição do povo. Nós temos a dominação carismática. Essa dominação ela é um pouco diferente, porque ela vai trazer uma certa devoção afetiva, um certo afeto que se possa ter com o próprio líder. Nesse caso, nós temos o líder sendo atribuído a uma figura do herói, do poder intelectual, do poder da oratória, a superioridade como sendo um dom divino, a questão do heroísmo que vai ocasionar a subordinação dos seus seguidores. Nós temos, por exemplo, na Alemanha nazista, o próprio Hitler, que era chamado de Mein Führer, o meu líder. Então é uma pessoa que tinha ali uma ideia, a ideia que se prevalecia sobre o próprio Hitler é que ele era um verdadeiro herói, sem contar o poder da oratória, ele era considerado intelectual. Então ele motivava as pessoas através do seu discurso e era aceito como um líder por causa do seu carisma. Ele se colocava como um líder carismático, até porque a propaganda nazista o colocava assim e o auxiliava dessa forma a estabelecer essa relação. Nós temos no Brasil, por exemplo, o Antônio Conselheiro, que era considerado um profeta, se tornou aí, na Guerra dos Canudos, um personagem extremamente importante que reúne sertanejos e escravos, a ideia de uma salvação milagrosa, de uma vida sem flagelos, livre da exclusão econômica. Então, essa liderança carismática ela vem acontecendo a partir do modelo, a partir do exemplo e a partir do afeto sentimental que cada pessoa tem com os seus líderes. Nós temos também uma dominação legal, que é feita através da lei, do estatuto ou de um código. No nosso caso, é uma dominação considerada uma dominação burocrática. Então, são regras definidas e aceitas por todos. A obediência, a submissão não é dada a uma pessoa, mas sim a regra que foi instituída, como, por exemplo, a nossa Constituição. Nós temos, então, aí três formas de dominação: a dominação legal, a dominação carismática e a dominação tradicional. Nós vamos agora para a ideia da concepção
propriamente do Estado. A gente precisa voltar então lá para Atenas, voltar para a Grécia e tentar entender como que Atenas proporcionou essa ideia de Estado. Bem, Atenas é tida como berço da democracia, onde a cidadania simbolizava justamente o direito de participar dos interesses públicos daquela sociedade, daquela cidade. Agora, é claro que a democracia ateniense ela também tinha os seus defeitos. Né? Ela considerava cidadão apenas o homem nascido e filho de ateniense, de pai ateniense, de mãe ateniense, o homem adulto, ficavam então sendo excluídos mulheres, crianças, estrangeiros, escravos. Ou seja, querendo ou não, havia um privilégio da aristocracia e do poder econômico, porque esses então eles poderiam intervir nos assuntos do governo. Volta-se à arte da retórica, a arte do bem falar, o próprio convencimento discursivo que acontecia na ágora, justamente porque você precisava então convencer as pessoas a seguirem as suas ideias, seja sobre a construção de um templo, seja de repente sobre um novo posicionamento sobre determinada guerra ou não. Já em compensação em Roma, o Estado ele vem fugindo daquele modelo teocrático, daquele modelo religioso, embora houvesse ali dois reis que ponderavam sobre determinados assuntos. Veja só, ela foge do modelo teocrático, existia o conselho dos plebeus, chamado tribunato da plebe, e tinha também a questão ali do senado. O senado era composto pela aristocracia fundiária e militar e os cônsules, que eram as pessoas mais importantes, os maiores chefes. A expansão territorial de Roma leva ao enfraquecimento, é claro, do poderio do Estado, e a República, então, ela acaba dando lugar ao Império e ampliando ainda mais o poder da aristocracia, aqueles nobres. Chegamos, então, na Idade Média. Lembra lá o fim do Império Romano, aquela expansão que já não era mais controlada, as guerras, a divisão desse império. Então, a lei agora ela passa a ser ditada pelo senhor feudal. É ele quem dita o que é justo ou injusto. Nós temos aí os suzeranos, os vassalos, os servos. O poder do suzerano, então, ele passa a ser visto como aquele encarregado de Deus na terra. A sua ordem é uma lei divina e deve ser obedecida, porque ele legisla, cria leis em nome de Deus. E o poder passa de geração em geração. Inclusive, existem dois pensadores que vocês podem observar aí, que eles vão então criar a teoria do direito divino. O Filmer e o Bouzu. Eles colocam então essa teoria do direito divino, dos reis sobretudo, fundamentado sempre na Bíblia. Então eles mostram que os reis, eles são os escolhidos de Deus e vão governar conforme Deus manda. E coloca também, por exemplo, as rebeliões, o confronto, o querer estar em desacordo com o rei como um grave pecado. O soberano, então, deve governar os seus súditos como um pai, sempre inspirado nos valores cristãos e pela fé em Deus. A concepção do Estado, então, ela vai se transformando, ela vai mudando. Nós temos ali, por exemplo, o Thomas Hobbes, que também contribui para essa percepção de Estado. Ele diz que nós, em um estado natural, viveríamos um estado de guerra de todos contra todos, nós somos violentos naturalmente, seria uma violência generalizada e nós precisamos transferir o nosso poder, transferir a nossa liberdade para um homem, uma assembleia, que possa então controlar os nossos instintos, que possa controlar e organizar e impor limites aos nossos instintos. Surge então a ideia do Leviatã como o Estado sendo um mal necessário. E temos também a teoria dos três poderes do Montesquieu. Ele diz o seguinte, que é preciso, para que não possa se abusar do poder, é preciso um poder para frear o outro poder. Quando os poderes ficam unidos em uma única pessoa ou instituição do Estado, a liberdade desaparece. O que ele tem de dizer com isso? Quando todo o poder fica concentrado na mão de uma pessoa só, essa pessoa tem uma tendência natural para abusar desse poder. Quando eu crio três poderes distintos, como no nosso caso brasileiro, legislativo, executivo e judiciário, poderes independentes, esses poderes eles conseguem controlar os
possíveis abusos que possam acontecer. E é claro, entra a ideia da Constituição como sendo o máximo poder. Agora, se a gente volta para o contexto do Estado, da nossa política brasileira, é claro que nós vivemos em uma democracia que muitas vezes é vista como uma democracia, mas as instituições elas não funcionam muito bem. A gente tem um olhar muito desconfiado sobre o Estado, sobre a política brasileira. Em 1885, então, após ali o enfraquecimento do regime militar, nós temos essa democracia sendo instaurada, esse voto direto sendo retomado. Então, em 79, quando existe o enfraquecimento do regimento militar, o retorno ali da democracia, nós temos novos partidos sendo criados, mas porém o voto para o presidente ainda não seria direto. Então começa-se sempre uma mobilização social, por exemplo, do movimento das diretas já, de um povo pedindo para que o voto direto acontecesse. E um dos nossos primeiros presidentes eleitos pelo próprio voto direto é o Tancredo Neves, que não consegue assumir, né, fica gravemente doente, acaba falecendo, e José Sarney, então, assume no lugar dele. Em 1889, então, como eu dizia, o nosso presidente pelo voto direto, mais uma vez que vai assumir, é o Fernando Collor de Mello, que sofre o impeachment e cede o seu posto, então, para o vice-presidente Itamar Franco. Depois nós temos uma sucessão de presidentes, desde o Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, a Dilma Rousseff, que também sofre o impeachment e cede o seu lugar para o Michel Temer, e hoje nós temos então o Jair Messias Bolsonaro, e assim o nosso futuro, a nossa política, o nosso Estado, ele vai crescendo, ele vai se estabelecendo. Então vejam só que nós temos aí uma perspectiva política, uma perspectiva de Estado na qual nós precisamos analisá-la e entendê-la, para que a gente possa realmente fazer das nossas aulas de sociologia uma compreensão concreta e correta do mundo em que nós vivemos. Eu agradeço a todos e até a próxima.